Se eu quisesse ser aprovado de novo esse ano numa USP, numa Unicamp, eu seguiria exatamente essa rotina. Fala GK, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Thiago Rosa, eu sou neurologista formado pela Unicamp e nos últimos 5 anos eu já ajudei mais de 1000 alunos rumo às suas aprovações nas maiores provas de residência médica do Brasil. E hoje eu quero te mostrar a rotina de estudo que me permitiu sair de 47% para 89% de acertos, tudo enquanto eu perdia 10 quilos e conseguia manter uma rotina de plantões para ganhar dinheiro durante o meu ano de preparação. E ao longo do nosso vídeo eu quero passar por algumas etapas importantes com você. Primeiro, eu quero rebater todos os mitos sobre rotina que você conhece. Segundo, eu quero abrir para você quais foram os meus maiores erros no meu primeiro ano de preparação e que me fizeram ser reprovado em todas as provas que eu prestei. Terceiro, eu quero compartilhar com você as maiores armadilhas que eu vi nos últimos 5 anos mais de 1000 alunos caírem antes de entrarem na mentoria. Depois eu quero te mostrar a lógica de alocação de metodologias ao longo da semana que eu usei e o racional por trás para que você também possa usar na sua preparação. Depois eu vou te mostrar como render mesmo em dia de plantão. E por fim, qual era a minha rotina para que eu fizesse com que os dias bons rendessem tanto a ponto dos dias ruins se tornarem irrelevantes. Então esse vídeo é para resolver de uma vez por todas a rotina de quem sofre por procrastinação e falta de organização, mas quer passar numa residência médica e não pode abrir mão da própria vida para isso. Então bora lá? Primeiro eu quero falar com você sobre os maiores mitos que eu conheço sobre produtividade. O primeiro desses mitos é que você precisaria parar de trabalhar para conseguir ser aprovado na residência médica. Juro, essa é uma das coisas que, vamos parar para ser um pouco mais realista, né? Qual é o percentual de pessoas que se formam na faculdade e conseguem depender de pai, depender de mãe para bancar um ano de preparação que essa pessoa vai ficar só estudando? É a minoria das pessoas. Se isso fosse um fator limitante para uma preparação, para uma aprovação, eu não estaria diante de vocês aqui hoje, por exemplo. No meu ano de preparação, eu dava plantões. Isso variou ao longo do ano, é óbvio. Então, houveram períodos onde eu dava 3 plantões, outros períodos onde eu dava 5 plantões na semana, mas é plenamente possível se você souber estruturar uma rotina, como eu vou te apresentar aqui hoje. Segundo mito é que você precisaria ser a pessoa mais disciplinada do mundo para conseguir ter uma rotina realmente sólida de preparação, a ponto de se tornar competitivo para aquela vaga que você tanto quer. Cara, eu sou um aluno totalmente normal, mediano, que ao longo da faculdade, não me orgulho de falar, mas matei muita aula. E eu fui cair na real sobre quem eu estava me formando como pessoa e como profissional muito tarde na faculdade. E eu não tenho orgulho nenhum de falar isso. Mas essa foi a minha realidade. Ao longo da graduação toda, eu passava nas provas, não pegava exame. Mas vamos concordar, não é muito difícil assim você passar nas provas ao longo da faculdade de medicina, é relativamente até fácil. E é óbvio que quando eu cheguei no final da faculdade, que eu decidi começar a estudar para residência médica, houve uma fricção inicial, mas de forma alguma isso foi um impeditivo para que eu pudesse criar uma rotina disciplinada e ser aprovado depois. É claro, se você já tinha uma rotina muito boa de estudo durante a faculdade, isso vai ser benéfico para você depois, porque você não vai ter muito choque de rotina, né? Você não vai precisar se acostumar a estudar mais. Talvez você vai precisar se acostumar a estudar diferente, mas não mais. Mas, se você não tinha uma rotina de estudo até então, fica tranquilo, não tá tudo perdido. O terceiro desses mitos é que você precisaria de um planner colorido, perfeito, para você seguir todos os dias, horário a horário, para você conseguir ser aprovado na prova de residência médica. Cara, eu acho que essa é uma das coisas mais perigosas de todas, por alguns motivos. Primeiro, você achar que você conseguiria controlar todos os elementos da sua vida a ponto de prever horário a horário o que você precisaria fazer para conseguir ser aprovado no final do ano. E tem muita gente que, por sentir que não consegue controlar tudo isso, acha que não tem controle sobre a própria rotina para conseguir estudar e conseguir performar lá no final do ano. Esse é um grande perigo, você achar que existem pessoas com vidas tão ideais, tão surreais, a ponto de terem essa previsibilidade de ter uma rotina perfeita onde o planner é seguido à risca. E o segundo grande perigo disso é, uma vez que você tem uma programação, você deixar ela tão engessada a ponto de qualquer imprevisto que você tiver, um horário que você não conseguir seguir, isso ter um peso tão grande emocional em cima de você que você vai falar assim, putz, se eu não seguir aquele horário, aquela coisa que eu tinha que fazer, acabou. Não vai dar mais, já atrasei, não tem mais como correr atrás, porque todo o restante da semana já tá milimetricamente traçado e não tem tempo para recuperar. Então, essa rotina engessada faz com que você se torne refém daquilo que deveria te libertar, que é a estruturação e a organização de uma rotina. Mas a gente vai falar sobre isso. Eu vou te mostrar como eu estruturava
mim que, na realidade, esse mapeamento inicial de uma rotina nada mais é do que existirem princípios através dos quais você vai alocar as coisas nos seus dias, nos seus horários da semana, mas que esses princípios não fazem a sua semana ficar engessada e sim te dão liberdade para que, diante de alguma adversidade, algum imprevisto que você tiver, você consiga migrar os compromissos entre os dias, entre os horários da semana, fazer a tua semana ficar muito mais leve, fazer a tua semana ficar muito mais maleável e com que você consiga performar muito mais naquela semana. E o quarto desses mitos é que você deveria ter uma rotina matinal de entrar numa banheira de gelo, depois fazer sauna quente, depois ir diante do espelho e ficar falando palavras de afirmação e ter uma rotina matinal de 2 horas antes de que o seu dia começasse a acontecer. Galera, vamos ser bem realistas, né? A maioria de vocês ou tá no internato ou tá dando plantão, tempo não tá sobrando, na realidade esse tempo é tão curto que muitas vezes, se você tem essa rotina matinal de 2 horas, você já acabou com o único tempo que você teria para estudar. Cara, eu gostaria de ter assistido esse vídeo lá atrás, porque agora eu quero compartilhar contigo todos os meus erros durante o meu ano de preparação em relação à rotina, à produtividade, que eu cometi, que eu sei que me custaram um baita resultado e que você não precisa cometer a partir de agora. O primeiro desses erros foi largar os meus treinos, a minha rotina de academia para conseguir estudar 30, 60 minutos a mais. E eu sei que é muito fácil, um ano de preparação, quando você pensa, não, minha maior prioridade é ser aprovado na residência médica esse ano. Então, quais são as outras coisas que estão na minha rotina? Ah, é minha academia, não sei, outro compromisso que eu tenha. E você começa a abrir mão de todas essas outras coisas que permeiam o teu dia a dia para você estudar mais. Só que, cara, será que você precisa de mais tempo? Ou será que você só precisa aprender a aproveitar melhor o tempo que você já tem? Teu dia ele não precisa ter 48 horas. Você só precisa aprender a usar melhor aquelas 24 horas que já estão ali, mas que você fica desperdiçando, seja estudando do jeito errado, seja procrastinando, seja não conseguindo nem enxergar que aquele tempo tá ali e que ele está totalmente inutilizado. Largar os meus treinos durante esse meu primeiro ano de preparação fez com que eu engordasse 10 quilos e que por mais que eu tivesse mais 30, 60 minutos naquele dia, eu sentisse como se aquilo não fosse o suficiente para eu conseguir estudar como eu precisaria para ser aprovado naquele ano. O segundo grande erro que eu cometi foi negligenciar o meu sono. Eu sei que, como grande parte de vocês aqui, eu me formei, eu me mudei para longe da minha cidade, eu comecei a dar plantões, eu era coringa ali para dar plantão, então basicamente eles podiam me ligar ou um plantão poderia aparecer a qualquer dia, a qualquer horário. E naturalmente, diante de tanta imprevisibilidade, a única coisa que eu poderia pensar que garantisse que eu conseguisse estudar seria acordar mais cedo e dormir mais tarde. E tinha dia que eu pegava plantão das 7 às 13, das 10 às 10, da 1 às 19, das 16 às 22. Cada dia era uma rotina diferente. Só que eu tinha pra mim que, se eu acordar mais cedo e dormir mais tarde, eu vou conseguir estudar o quanto eu preciso. Mas veja, em uma rotina assim, você deve já imaginar que eu acordava cansado a maioria dos dias. E para eu conseguir estudar em meio a essa loucura, o que eu fazia? Eu acordava, tomava uma Ritalina ali 4 e meia da manhã para eu conseguir estudar, tipo, das 4h30 às 6h30, para eu ir pro plantão e ficava tomando café o dia inteiro no plantão. A hora que eu chegava em casa ali 7 horas, 7h30, jantava, falava, cara, preciso apagar porque eu preciso acordar amanhã cedo de novo. Ou tentava estudar mais 1, 2 horas e precisava apagar do nada. O que eu fazia? Tomava um Zolpidem para dormir. E não, galera, eu não tô aqui para ficar posando como bom moço, muito pelo contrário, eu tô aqui para justamente abrir esses erros que eu cometi, para que você não precisa cometer os mesmos erros. Porque ao negligenciar o meu sono, por mais que eu estudasse, por mais que eu acordasse às 4, começasse a estudar 4h30, estudasse até 6h30 e fosse pro plantão, bicho, eu não conseguia focar no que eu tava fazendo. Eu não conseguia lembrar do conteúdo que eu tava estudando. Eu realmente sentia que eu tava colocando tanto esforço, mas eu não tava tendo nenhum resultado de volta. E não foi só meu foco e minha memória que foram afetados, mas eu comecei a ter crise de ansiedade, minha vida começou a ficar uma bagunça. É óbvio, né? Naquela época eu não conseguia perceber isso, mas não é tomando remédio para acordar e para dormir que as coisas vão se resolver. Nunca essa vai ser a resposta para os seus problemas. O terceiro grande erro foi não ter elegido dias intocáveis na minha rotina que eu não trabalharia. E hoje eu tenho muita clareza sobre isso, é um conselho que eu trago para todos os nossos alunos, de realmente você eleger um dia da tua semana que seja, que você não vá trabalhar, para que esse teu dia seja o dia de você adquirir novas
novos conteúdos, assistir as suas videoaulas. Por quê? Se você tem a previsibilidade desse primeiro e único dia da semana, ou até 2 dias, em que você vai ver os novos conteúdos, vai dar conta do cronograma, e depois pode ser a loucura que for a semana, você vai tentar encaixar questões de primeiro contato e revisão, você perde aquela ansiedade, aquela imprevisibilidade de saber se você vai dar conta de todo o conteúdo. Como eu não tinha esse dia fixo e intocável aí nesse primeiro ano de preparação, acontecia muitas vezes de eu falar, vou ver a aula na segunda. Aí chegava a segunda, aparecia um plantão, eu pegava o plantão, aí eu falava, vou ver na terça. E na terça eu estava cansado, não conseguia ver, e aparecia um plantão, na quarta a mesma coisa, e eu acabava atrasando o conteúdo. Então essa imprevisibilidade de rotina e fazer com que todos os dias pudessem ser abocanhados ali por plantões, fazia com que eu atrasasse muito mais conteúdo. O quarto grande erro foi eu achar que era só sobre intensidade, que era só estudar mais que eu teria mais resultado. Mas na realidade, hoje eu vejo que toda essa intensidade aplicada na direção errada, na verdade me fazia caminhar para trás. De que adiantava eu tomar remédio para acordar e para dormir se quando eu ia estudar eu estava sem foco, eu não conseguia lembrar do que eu estava estudando? De que adiantava eu colocar mais e mais horas de estudo se eu estava focando nos assuntos errados? De que adiantava eu colocar mais e mais horas de estudo se eu estava estudando do modo errado quando eu sentava na cadeira, gastando muito tempo para estudar uma pequena quantidade de conteúdo? Se hoje eu pudesse voltar atrás e falar com o Thiago de 2019, eu com certeza diria que não é sobre intensidade, é sobre direcionamento e estratégia. E o último grande erro que eu quero trazer para vocês é não saber o que priorizar dentre tantos conteúdos. Eu lembro até hoje que nesse ano de preparação eu tentava ver tudo de tudo e achava que tudo era importante. O resultado disso foi que eu cheguei ali em agosto sem ter visto nada de clínica e de cirurgia. E mesmo que as provas começassem dali 3 meses, na época as provas começavam ali em novembro, e eu tivesse ainda 3 meses para ver clínica e cirurgia, eu não sabia o que priorizar ali dentro. Eu fiquei totalmente perdido, não sabia como direcionar e, óbvio, eu cheguei no final daquele ano sem ter visto grande parte dos conteúdos que eram importantes para mim. E uma vez que eu falei os meus principais erros aqui, eu também preciso te alertar de outros, que eu vejo todos os anos as pessoas, quando estão entrando na mentoria, trazendo alguns vícios, tendo caído em algumas armadilhas quando é sobre rotina e performance, que eu tenho certeza que você ou já caiu ou tá caindo em uma delas hoje. O primeiro desses erros é você achar que você precisa largar todos os plantões para estudar e ser aprovado na residência médica. Cara, eu vejo isso todos os anos. Pessoas que começam um pouco patinando ali e acham que a resposta é largar todos os plantões para você estudar mais. Só que eu não sei se você já ouviu falar da lei de Parkinson. A lei de Parkinson diz que o teu tempo ele se comprime ou se expande para realizar uma tarefa de acordo com o tempo que você tem disponível para fazer aquilo. Se você tem 1 dia para fazer uma tarefa, você vai finalizar em 1 dia. Se você tem 7 dias, você vai finalizar em 7 dias. Quando você abre mão de todos os plantões e de tudo da sua vida só para estudar, o que acontece na realidade é que você não entrega mais. Você só tem mais tempo para entregar aquilo que você já precisava fazer. Então você acaba expandindo o tempo necessário para realizar aquela tarefa justamente porque você tem mais tempo disponível e não porque você está ficando de fato mais produtivo. Então eu não recomendo que você largue os plantões no seu ano de preparação. É importante trabalhar e eu acho que preencher a tua rotina com outras coisas, não fazendo os estudos serem o centro da sua vida, deixa muito mais tranquilo no dia a dia, você consegue aplicar muitas das coisas que você estudou ali para residência médica. E é claro, além de dar aquele senso de urgência quando o tempo da semana começa a apertar e você conseguir fazer um cascalhinho para gastar ali, dar suas voltas, ir no restaurante, o que você gostar de fazer. O segundo grande erro que eu vejo a maioria das pessoas cometer é não se organizar e fazer com que cada dia seja um novo dia, com que cada semana seja uma nova semana. Essa falta de organização, Jung já dizia, né? Até que você traga do inconsciente para o consciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de acaso. Quando você não para organizar a sua próxima semana, você vai achar que as coisas estão simplesmente acontecendo por acaso. Eu não consegui bater as metas porque, a semana foi ruim. Eu não consegui me aprofundar aqui nos conteúdos porque foi uma semana atípica. Mas você nunca consegue dar uma razão precisa e objetiva pelo fato das coisas acontecerem. Isso é falta de organização. Quando você não sabe o que, quando, quanto você vai estudar ao longo da semana, quando você não tem essa previsibilidade, você não só entrega muito menos do que poderia, como fica muito mais ansioso do que gostaria. Terceiro grande erro é ficar mudando a forma de fazer as coisas constantemente. São aquelas pessoas que começam o ano no primeiro mês estudando de um jeito, o segundo de outro, o terceiro de outro, quarto de outro, quinto de outro. Essas pessoas nunca conseguem ter aquele ciclo de executar, acertar, errar, melhorar. Executar, acertar, errar, melhorar.
que é o ciclo que deve estar presente em qualquer coisa que você fizer. Se você fica mudando a estratégia, se você fica mudando o modo de fazer as coisas a todo momento, você não consegue ter esse ciclo de melhoria. É sempre uma novidade diferente que você nunca sabe o que você vai errar na sequência. Eu gosto de falar que em ano de preparação para residência, estratégia de estudo, metodologia de estudo é igual ao time de futebol. Cara, você escolher um time ali, você tem que amar ele do fundo do coração e torcer ali todo dia e olhar jogo e assistir, ver onde tá errando e ver e falar o que você faria de diferente. Você tem que ser fanático pelo seu modo de estudar ali, pela metodologia que você tá aplicando. Porque se a cada jogo novo você muda de time, você nem vai saber quem tá na primeira, na segunda divisão, ou seja, se você muda constantemente a tua forma de estudar, você nunca vai saber o que está funcionando ou não, o que precisa ser melhorado ou não para você amplificar o que está dando certo e para você parar de fazer aquilo que está puxando a tua nota para baixo. Quarto erro que eu vejo muitas pessoas cometerem quando a gente está falando sobre rotina, sobre performance, é querer sair de 0 a 100 de uma hora para outra. Imagina uma pessoa que nunca correu, por exemplo, eu não tenho o hábito de correr, vou lá e faço uma maratona de 42 km. Cara, vai dar ruim, né? Eu vou ter uma rabdomiólise ou eu vou ter que parar no meio da prova e vou falar, meu Deus, eu nunca mais faço isso daqui. Tem muita gente que faz isso em ano de preparação para residência. Não estudava nada, de repente quer estudar 25 horas na semana. Cara, é a mesma coisa da maratona. Você vai cansar tanto, de repente nessas primeiras 25 horas você vai pensar assim, como é que eu mantenho isso ao longo do ano todo? E não tem realmente como manter. Você precisa ter uma cadência de aceleração ao longo do teu ano de preparação. E não achar que você vai começar de 0 a 100 de uma hora para outra, vai manter 100 o ano todo e vai passar no final dele. Não é assim que funciona. Isso só vai te fazer ficar cada vez mais desmotivado por se sentir cada vez mais cansado e, é claro, quebrar muito antes da hora. E o último grande erro é querer ver o resultado de 12 meses em 12 dias. Pessoal, vocês precisam entender que você começou a executar uma rotina, você começou a executar uma metodologia. É óbvio que você precisa acompanhar os resultados que vêm dali. Mas não adianta você achar que em 12 dias, ou que sejam 12 semanas, né, 3 meses ali, você já vai conseguir ver aquele resultado de 12 meses, aquele resultado do final do ano de quando você vai ser aprovado. E eu recebo muito isso, né, de pô, Thiago, mas eu comecei aqui, alinhei minha rotina, tô estudando certinho, mas meu percentual não sai do lugar, recebi esses dias. Aí eu falei, cara, a gente tá em março, nem deu tempo ainda de você criar a base de conteúdo necessária, acumular novos assuntos para que o seu percentual de fato suba. Você nem teve pontos de contato de revisão suficientes ainda para que o seu percentual fique cada vez mais alto. Então é preciso ter calma, porque se você começa uma nova rotina, uma nova metodologia, uma nova forma de fazer as coisas e quer ver o resultado muito rápido, você vai desistir muito antes dele de fato acontecer. E agora que eu já te preparei para todos os erros que você poderia cometer, eu quero passar por cima de uma lógica de alocação de metodologias, ou seja, qual é o racional por trás de alocar determinadas metodologias ao longo da sua semana para que você se blinde de imprevistos, para que você consiga trabalhar mais, viver mais, aproveitar mais sua vida e performar mais nos seus estudos. Essa é uma lógica de alocação de metodologia que eu usei no meu ano de preparação, que eu oriento os nossos alunos a usarem dentro do programa de mentoria, para que você tenha previsibilidade de quando as coisas vão acontecer, para que você se blinde de imprevistos, para que você consiga ter um match ali entre a metodologia que vai usar e a energia que você tem disponível para executar ela e para que de fato você consiga performar mais e melhor. A primeira metodologia que eu alocava na minha semana eram as videoaulas da semana, a introdução teórica do conteúdo na minha semana. E quando eu percebi que eu tinha cometido aquele erro no meu primeiro ano de preparação de não imobilizar um dia só para ver videoaula, eu comecei a fazer isso no segundo ano. Então, eu não pegava plantões na segunda-feira, porque segunda-feira era o meu dia de ver videoaula. Então, eu já sabia que eu não ia atrasar o cronograma da semana, porque segunda eu não ia trabalhar, eu ia estar lá estudando. Eu já sabia que na segunda de manhã, aquele era o meu período de ver videoaula. Isso é muito valioso, porque isso tira muita ansiedade de, putz, quando será que eu vou assistir as aulas na semana que vem, porque eu tenho plantão, tá aparecendo plantão aqui. Não. Imobiliza um dia da tua semana e faça esse primeiro dia ou esses primeiros 2 dias, a depender do cursinho que você faz. Se você faz um cursinho segmentado, tipo estratégia, Medcoff, às vezes até Medway, talvez você precise fragmentar em 2 dias, alguns deles até 3 dias, né? Mas a lógica pegue os primeiros dias da semana com intervalo mais contínuo de tempo. Idealmente, não pegue plantão nesse dia inicial e deixe alocado para a sua videoaula.
Mais à frente do ano, eu também pegava a tarde barra início da noite desse primeiro dia para colocar as revisões da semana ali. Por quê? Conforme o ano passa, essas revisões elas vão acumulando cada vez mais. E na segunda tarde, eu não começaria a fazer questão de primeiro contato daquelas aulas que eu vi de manhã. Por quê? Porque ainda não deu tempo de eu ter aquele esquecimento inicial para reaver essas informações e fazer estudo ativo ali, que começa a partir do dia seguinte, depois de 24 horas. Então eu pegava esse turno da tarde, início da noite ali, para fazer as revisões da semana. E já tentava liquidar ao máximo aquelas revisões que aconteceriam naquela semana. Por quê? Porque eu deixava toda a semana restante mais livre para fazer questões de primeiro contato, me aprofundar nesses conteúdos, fazer prova na íntegra, fazer simulado e, é claro, trabalhar mais. Mas veja, eu não trabalhava mais colocando o estudo como segunda prioridade. Eu organizava minha semana melhor para eu finalizar os estudos o quanto antes e poder trabalhar mais. Beleza, então batemos esse primeiro dia. De terça a sexta, eu deixava basicamente para flashcard, questão de primeiro contato e revisão. Eu vou mostrar para você em qual período do dia encaixava cada coisa, que a gente vai entrar num conceito de reserva energética. Mas por que eu deixava isso? Eu já tinha feito a videoaula, eu colocava o aprofundamento, as revisões e esse contato com os flashcards ali no meio da semana, e eu deixava o final de semana, o sábado especialmente, para fazer prova na íntegra cedo e corrigir essa prova na íntegra tarde. E a metodologia do domingo, é óbvio, era um churrasquinho. Agora, antes de te mostrar o que eu fazia em cada horário nesses meus dias em que eu rendia mais, eu quero te mostrar como eu rendia mesmo enquanto eu estava de plantão. E aqui a gente precisa fazer um disclaimer. Cada um vai ter uma realidade de plantões diferentes. Eu tenho um aluno, por exemplo, que essa semana trouxe pra gente no ao vivo, ele estava pedindo orientações ali no nosso plantão de dúvidas. Ele falou assim, pô, Thiago, eu dou plantão no SAMU e nesses postos de rodovia, né, que eles dão plantão e basicamente ele só era chamado se tivesse alguma ocorrência. Ele falou que a probabilidade disso acontecer era muito baixa, que ele tinha muito tempo livre e que ele acabava estudando nesses plantões. Mas a gente também precisa entender que existe uma outra realidade de plantão, que são pessoas que precisam tocar 60, 70, 80 fichas em 12 horas. E cada um vai ter a sua realidade. Agora, existem alguns princípios, algumas premissas que eu seguia em dias de plantão que eu quero te trazer hoje como um conselho para a sua preparação. Primeiro, não coloque metodologias de longa duração e que você precisa de um foco de atenção contínuo nos dias que você tiver de plantão. Então, cara, não faz sentido você pegar para assistir as suas videoaulas da semana num plantão. Ah, Thiago, mas nem se for um plantão mais tranquilo como esse? Cara, nem se for um plantão mais tranquilo como esse, porque imagina que você tá vendo aula de um tema que você tem super dificuldade, que é um tema super complexo. Você tá lá super focado. E a única ocorrência do dia aparece bem no momento que você tá lá focado no que você tá fazendo. E aí você é interrompido. E aí você vai pra ocorrência. Aí é um acidente de carro no meio da rodovia. Você tem que chegar lá, entubar o paciente, para, reanima. Meu Deus, transporta, chegou no hospital, voltou pra base. Você tá lá adrenalizado, pensando, meu Deus, será que eu usei a medicação certa? Caramba, será que o cara sobreviveu? Será que ele parou de novo? Caraca, será que o tubo tava na rima certa? Meu Deus, eu não lembro se a ausculta bilateral estava realmente fidedigna. Imagina, como é que você vai voltar a ver aquela aula de novo? Ah, eu não vou voltar a ver naquele horário, né, Thiago? Eu tô distraído. Beleza, você vai voltar a ver quando? No dia seguinte? Quando você já perdeu todo aquele raciocínio que você tinha construído naquela primeira vez? Então não faz sentido você pegar durante o teu plantão para assistir essas videoaulas, por mais tranquilo que seu plantão seja. Dia de plantão é para você otimizar utilizando metodologias de curta duração. Aqui eu estou falando sobre questões de revisão, questão de primeiro contato e flashcard. Tá? Por quê? Para você fazer uma questão e corrigir, você vai demorar em média ali uns 3, no máximo 5 minutos. Isso quer dizer que se você zerou a tela do seu plantão, não tem mais paciente, ficou ali 10 minutinhos ocioso, você pode fazer 3 questões, corrigir 3 questões. E você atende mais um paciente, zerou, de repente você consegue fazer mais 2. E assim você vai de pouquinho em pouquinho nesses intervalos que foram sobrando e você já vai liquidando muito daquela meta que você teria que fazer quando você chegasse em casa. E era muito isso que eu fazia no meu ano de preparação, para otimizar meu tempo, para que depois eu pudesse ir para minha academia, para que depois eu pudesse aproveitar, pudesse fazer meu churrasco, pudesse descansar, pudesse fazer qualquer outra coisa, porque eu já tinha liquidado grande parte das minhas metas antes disso acontecer. Então a forma que eu rendia nos dias de plantão era basicamente essa. Se zerava a tela, eu pegava e começava a fazer questão. No intervalo de lanche ali de 15 minutos, eu ficava comendo, fazendo questão. Na hora do almoço ou da janta, que eu tinha meia horinha ali no plantão, eu comia em 15 minutos, ficava 15 minutos fazendo questão. Tudo isso porque depois livrava mais tempo para quando eu estivesse em casa. E aí tem um ponto muito importante. Thiago, o que eu vou fazer então? Questão de revisão, questão de primeiro contato, flashcard, o que é melhor?
O que que eu penso, tá? Você está no meio de um plantão onde você pode ser interrompido a qualquer momento. Você tem questões de primeiro contato que você está se aprofundando naquele conteúdo pela primeira vez naquela semana. Será que faz sentido você se aprofundar nesse conteúdo num cenário onde você pode ser constantemente interrompido? Ou será que vale mais a pena você fazer as revisões durante o plantão ali, que são de temas que você já conhece, tem mais facilidade, você já viu, são detalhes pontuais que você vai ter que absorver? Faz muito mais sentido você fazer essas questões de revisão. E o que acontecia muito comigo era que às vezes eu já liquidava todas as revisões da semana durante os plantões. E aí eu conseguia chegar em casa e ficar dedicado a fazer questão de primeiro contato, e ficar dedicado a fazer prova na íntegra, ficar dedicado a fazer simulado, podia ir para minha academia, fazer tantas outras coisas que eu fiz nesse ano em que eu fui aprovado. Mas por quê? Porque eu tinha uma capacidade sobre-humana? Não, porque sobrou um tempinho ali, eu ia puxando algumas questões de revisão. Acabaram as questões de revisão, você tá ali no plantão, quer alguma coisa para fazer, aí pode pegar as questões de primeiro contato, porque pô, você vai ter um volume grande para fazer ali na semana, 200, 250 questões de primeiro contato. Se você liquida uma parte durante o plantão e o resto, a maior parte você faz em casa depois, não vai ter problema, entende? De você ter feito algumas ali, por mais que você não tivesse 100% focado naquele aprofundamento. E é claro, acabaram as questões de revisão, acabaram as questões de primeiro contato. Você pode fazer ali alguns flashcards, caso sobre algum tempo. E agora que eu já te passei essa visão de como eu fazia para aproveitar os dias de plantão, deixa eu te mostrar como eu fazia os dias bons renderem tanto a ponto dos dias ruins serem irrelevantes. Eu vou realmente passar step by step aqui, horário a horário, do que eu fazia, para você ter uma visão real de como era estruturado o meu dia, por que eu fazia cada coisa, para que você entenda o que faz sentido para você ou não executar na tua rotina aí. Isso daqui não é nenhum protocolo engessado, não é nenhuma fórmula mágica, não é nenhuma bala de prata, é o que eu fiz, que eu vi que funcionou, que eu vi que faz sentido, por que eu vi que faz sentido, para que você possa, pautado nisso, entender o que você quer aplicar aí na tua rotina. Primeira coisa que eu fazia era acordar com o celular longe da cama. Eu já sabia, se eu deixasse o celular à distância de um braço assim, eu ia clicar no soneca e ia voltar a dormir. Então, na noite antes, eu deixava o celular longe, num armário que tinha ali, o suficiente para eu conseguir ouvir o despertador, mas não tão perto que eu pudesse acionar o soneca, e ele despertava. Quando ele despertava, eu tinha um fone de ouvido que ficava do lado da cabeceira da minha cama. Eu botava esse fone de ouvido e eu já colocava uma música, que eu sempre selecionava uma música animada ali para eu começar o dia. Para quê? Para eu já começar acelerando, diminuir esse gap entre acordar e eu realmente conseguir despertar para a vida, né? Colocava essa música, tinha que levantar para desligar o despertador, já desligava e ia direto para a cozinha. Chegando na cozinha, eu já tinha deixado o meu suco que eu fazia na dieta naquela época, não à toa eu perdi 10 quilos, né? Mas eu deixava aquele suco pronto já um dia antes. Por quê? Primeiro, se eu ligasse o liquidificador de manhã com a minha noiva dormindo, ela ficaria possessa comigo, né? E segundo, porque eu tirava a fricção do meu dia. Então, o máximo de coisas que eu pudesse deixar pronto para ao longo da semana, eu já deixava para eu só acordar no dia seguinte, tomar e já conseguir começar a estudar. Então, eu tomava ali meu suco, passava um expressinho ali, né? A gente também é filho de Deus. Tomava sem açúcar mesmo, já acostumei há bastante tempo a tomar café sem açúcar. E eu ia tomar o meu banho, que era um banho gelado. E aí pode ficar aquela, ai, banho gelado, não sei o que. Cara, eu tomava banho, você não precisa tomar banho gelado, tá? Você pode tomar banho quente. Mas eu tomava banho gelado por dois motivos. Primeiro, era um estímulo de desconforto que eu vencia logo de manhã. Então isso me deixava muito mais com aquela sensação de que, pô, já entrei no banho gelado aqui, agora o próximo desconforto eu tô dentro. Então isso me deixava realmente com uma sensação de autocontrole maior, sabe? E segundo, porque, porra, banho gelado acorda você pra caramba ali quando você toma, né? Então esse era o segundo motivo de eu tomar banho gelado. Depois que eu tomava esse banho, eu já ia direto sentar na minha mesa e estudar. E aqui tem um ponto muito importante, pessoal. Vocês viram o que aconteceu, né? Eu acordei, coloquei o fone, coloquei a música, eu já fui direto pra cozinha, tomei meu suco, eu já passo, tomo meu expresso, do expresso fui pro banho, do banho fui pra mesa. Quanto tempo demora isso? 15 minutos? 30 minutos? Cara, não é um tempo longo. E aqui tá o grande segredo. Tem muita gente que quer fazer 1001 coisas antes de sentar para estudar. Entrar numa banheira de gelo, fazer sauna seca, demorar 2 horas para sentar na porra da mesa para estudar. Você precisa entender que quanto mais você demora, menos tempo você vai ter para estudar e mais tempo você vai ter que prolongar o teu dia depois para você conseguir fazer o que precisa ser feito. Então eu tinha essa máxima de, cara, quanto antes eu conseguir sentar na minha cadeira para fazer o que precisa ser feito, melhor. E geralmente isso acontecia depois de uns 30 minutos ali que eu tinha acordado.
Ao sentar na mesa, a primeira coisa que eu fazia eram os flashcards, por 2 motivos. Por que que eu fazia flashcards? Eu ia fazer a prova da Unicamp, é uma prova aberta, com perguntas curtas e diretas ao ponto, e eu tinha que ter a capacidade de dar respostas concisas, curtas e diretas ao ponto. E o flashcard me ensinou muito isso. Então eu sabia que era de valor por esse ponto, só que eu sabia que se eu deixasse para o final do dia, eu não ia fazer. Sinceramente, eu achava flashcard um saco de se fazer todo dia. Então eu fazia ali na primeira meia hora, para não deixar para depois acabar pulando essa tarefa, e depois eu começava o meu dia de questão propriamente dito. E como é que eu organizava as questões no meu dia? No período da manhã, eu sempre fazia sprint de 1 hora de estudo, intercalada com 15 minutos de descanso, tá? Porque eu conseguia focar o suficiente. Quando eu estava começando a cansar, eu parava para descansar, mas eu também não ficava descansando por tempo indeterminado. Eu colocava 15 minutos para eu me forçar a voltar a estudar. Usava timer para tudo. No início do dia, nesses sprints que eu chamo, eu alocava principalmente questões de revisão. Por quê? Por serem temas que eu já estudei, se eu deixasse para o final do dia, quando eu estava mais cansado, eu tinha mais propensão a atrasar isso. Eu notei isso. Já se eu deixasse questões de primeiro contato para o final do dia, que tinha esse efeito novidade, esse efeito de, nossa, quero estudar isso daqui porque é novo, a minha propensão a atrasar aquilo era menor. Então eu falei, opa, deixa eu colocar as revisões aqui cedo, para eu já finalizar tudo que eu tenho que finalizar o quanto antes, e a recompensa de eu fazer essas revisões vai ser justamente estudar os temas novos. Então a minha manhã era basicamente fazer revisão, se fosse, teria um sprint ali de questão de primeiro contato, mas geralmente era uma manhã permeada por fazer as revisões. Quando dava mais ou menos uns meio-dia, eu parava e ia almoçar. O meu almoço já estava pronto do final de semana que eu tinha preparado, então geralmente eu fazia o meu almoço todo no domingo, congelava as marmitinhas ali e no almoço e na janta eu ia descongelando essas marmitinhas para ir comendo. Então, de novo, eu não tinha fricção de ficar cozinhando, eu não gastava tempo todos os dias para ficar cozinhando, eu deixava tudo pronto para parar meio-dia, comer ali em 20 minutos e aí eu ficava descansando ali por mais 40. E aí 1 hora eu voltava a estudar. Quando eu voltava a estudar, o que eu percebia? Eu começava a cansar muito mais rápido, porque eu já tinha estudado a manhã toda. Então os meus sprints não eram mais de 1 hora, era um sprint de 45 minutos, no final do dia, às vezes 30 minutos. Então eu fazia sprint de 45, com 15 minutos de intervalo, e ali eu já executava mais questões de primeiro contato mesmo, ou seja, me aprofundar naqueles conteúdos novos da semana, fazendo a questão, corrigindo as necessárias, fazendo leitura dirigida se necessária e indo para o próximo ciclo. Quando era mais ou menos umas 4h da tarde, eu notava que eu já estava bem cansado. Então era o horário que eu ia para academia. E eu fazia ali um treino de 1 hora, 1 hora e meia, e a academia é aquilo. Você tem dopamina, noradrenalina, adrenalina liberada ali, então você volta para casa, eu sentia que eu voltava para casa muito mais disposto e energizado. Então, eu indo no final da tarde, eu conseguia reenergizar para voltar depois e conseguir puxar mais 1 hora que fosse, ou até 2 horas às vezes de estudo, até às 7 quando eu parava de novo. Essas 1, 2 horas eram questões de primeiro contato, essencialmente também de novo, né? Às 7 horas mais ou menos eu parava de estudar, ia jantar, 7, 7h30, mesma coisa. Comida estava pronta, eu botava para esquentar, comia, descansava ali 1 horinha na minha janta e depois eu já começava a desacelerar para poder dormir. O que eu fazia para desacelerar? E eu achava que era até besteira, né, antes de eu começar a fazer. Mas uma coisa muito importante que eu fazia, um ritual meu no dia, era fazer meia hora de meditação. Eu comecei ali com 5 minutos de meditação guiada, baixei um aplicativo no celular e o que eu percebia ao meditar? Primeiro, é um ano muito duro, né, pessoal? Então a gente fica realmente muito ansioso ali estudando para residência. E meditar todos os dias me fazia ficar menos ansioso. Isso daí foi uma coisa que eu fui da água pro vinho, né? Então no ano anterior eu tomava Ritalina pra acordar e Zolpidem pra dormir. No segundo ano, quando eu comecei a me preparar, eu falei, cara, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Então parei de tomar tudo e comecei com esses outros hábitos. Então eu meditava ali meia hora por dia, à noite. Isso me ajudava a desacelerar do dia, isso me deixava menos ansioso. E eu comecei a notar que a minha capacidade de focar no dia a dia, ela ficou cada vez mais afiada. Eu conseguia ficar cada vez mais presente naquilo que eu estava fazendo. E eu já vi alguns estudos que versam, né, sobre meditação / foco, e realmente você tem uma melhora de foco quando você tem uma meditação envolvida no seu dia a dia. Tanto é que no final do ano, quando eu ia fazer as provas oficiais, ao sentar na mesa, eu entrava uns 15 minutos, meia hora antes da prova começar efetivamente, eu
cara, fazia alguns ciclos de respiração de meditação ali realmente para ter mais presença, né, estado de presença, aumentar meu foco ali e conseguir fazer as provas. Pode acreditar, você pode não acreditar. Eu não acreditava, comecei a fazer e começou a dar certo. Então eu sugiro que você teste, tá? Não ache também que você vai perceber nada gritante de uma hora para outra. Tipo, eu fiquei 1 ano meditando para, poxa, começar a perceber isso realmente a ponto de, nos dias que eu não fazia, cara, ficar desconfortável, sabe? Senti que tava faltando alguma coisa, me senti mais ansioso. Então eu fazia meia hora por dia ali e depois, para finalizar o meu dia, eu lia 10 páginas ou meia hora de um livro que não tivesse nada a ver com preparação, com medicina. Então foi uma época onde eu li sobre finanças, onde eu li desenvolvimento pessoal, onde eu li marketing. E era um momento muito gostoso do meu dia, sabe? Porque eu sentia que eu tinha liquidado todas as minhas metas, tinha feito tudo que eu tinha para fazer, estava fazendo os plantões normais ali ao longo da minha semana, e era uma meia hora onde era aquele Thiago que estava ali, que não era o Thiago se preparando para a residência, em que eu estava cultivando outras habilidades, outras capacidades, cuidando de mim, mesmo com tudo que estava acontecendo no restante da minha vida. Aquele cenário que eu falei para vocês aqui anteriormente, de você não fazer dos seus estudos o centro da sua vida. É óbvio, é a sua prioridade. Então, os seus plantões, o que você vai fazer ao longo do ano precisa orbitar aqui em volta, precisa ter uma congruência, mas você não vai estar só focado nisso, achando que isso é sua vida e que se alguma coisa der errado ao longo da sua vida, ao longo desse objetivo, a sua vida acabou, não. Quando você começa a cultivar essas outras coisas no teu ambiente, cultivar de fazer uma leitura à noite que não tem nada a ver com medicina, sua vida ela começa a ficar muito mais leve, entendeu? Porque aquilo lá não é, nossa, eu só faço isso daqui, eu só faço isso daqui. Então eu vejo que me trouxe muito mais leveza e muito menos ansiedade no meu ano de preparação. Sugiro que você também faça. Então eu espero que com esse vídeo eu tenha te mostrado que, cara, o teu ano de preparação ele não precisa ser um martírio, né? Se você conseguir se organizar bem, se você prezar por ter regularidade nessa rotina, como eu tive nessa rotina que eu te mostrei aqui, eu segui isso o ano todo, tá, pessoal? Não foi uma semana, não foi 2, não foi 3, não foi 4, foi o ano todo. Era um saco algumas semanas, e é um saco algumas semanas. Você estudar para residência não é fácil, é um saco. Mas é manter essa constância, essa previsibilidade, essa disciplina que me fez chegar no final do ano e ser aprovado 5 anos em neurologia. 5 anos não, 5 vezes em neurologia. E é o que eu sugiro que todos os nossos alunos façam todos os anos. Não precisa parar de trabalhar totalmente, não precisa deixar de treinar, não precisa dormir mal. É questão de se organizar e realmente se manter fiel àquela organização que você estabeleceu. Se esse vídeo fez sentido para você e você gostaria de ser acompanhado ao longo do seu ano de preparação para realmente saber se você está no caminho certo e alcançar aquele percentual que você tanto precisa para ser aprovado no final do ano, aqui embaixo desse vídeo vai ter um formulário de aplicação onde você pode preencher as suas informações. Meu time vai entrar em contato contigo e agendar uma chamada para que a gente possa apresentar o programa de mentoria para você entender se realmente você está no momento de estar aqui dentro junto com a gente e ser acompanhado pelo nosso time da mentoria. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo para não perder o próximo. Um abraço e até mais.